Estamos de volta. Hoje nós estamos conversando com Antônio Demarque sobre o livro O Retrato de Sabrina. É um livro ditado pelo espírito José Florencio. Mas antes de nós retomarmos aqui a nossa conversa, gostaríamos de convidar você a nos auxiliar a chegarmos a lugares mais distantes. Se você tem a disposição de auxiliar de uma forma ou de outra, tem à disposição, quer auxiliar, mas não sabe como, associe-se ao Clube Amigos da Boa Nova, 0800 12 18 38. Você colabora para que mais pessoas tenham acesso à informação, ao consolo, à orientação, enfim, para que nós cheguemos também com mais qualidade a esses lugares distantes. 0800 12 18 38. Agradecemos a sua colaboração e você vai felicitar o mundo, vai ajudar o mundo a ser melhor. Bom, Demarque, esse livro é dividido em duas partes, né? Essa primeira parte que nós já começamos a falar, que é o final da história, praticamente, né? É o final, mas não é, porque ainda tem todo um desfecho, né? Uhum. Porque eles começam mostrando esse personagem na espiritualidade, com amnésia, e é muito interessante o tratamento que ele recebe, né? Que eu digo, se nós recebêssemos uma parte que fosse desse tratamento que nós recebemos na espiritualidade, se recebêssemos aqui, não teríamos traumas, nem depressões, nem nada, né? Absolutamente nada. Aliás, esse é o princípio de Hahnemann. Nós não precisaríamos de médico, não precisaríamos de medicamento, de nada, se a gente tivesse a mente equilibrada. Pois é. Mente sã, corpo são. Pois é, mas... E é muito engraçado, eu me diverti nas terapias, nas alternativas, estranhas terapias, né? Porque ele não tem noção do que está acontecendo com ele. E os médicos que se apresentam, terapeutas, né? Fazem um trabalho muito diferente do que... Do convencional, né? Porque o personagem era médico. Era médico. Embora ele não recorde, mas no íntimo ele sabe que aquilo lá é estranho. O que é isso? Como que assim? hospital é esse? Que equipamento faz aqui aqueles exames? Sem equipamento, né? Sem equipamento, chegam a diagnósticos com uma precisão extraordinária. E ele questiona, mas como é que pode isso? E realmente o lado espiritual é muito interessante. Tem até um episódio, só fazendo um breve parênteses, na época em que o Chico e o Peixotinho, eles faziam trabalhos de materialização. Sim. A Sheila, que foi uma enfermeira na Segunda Guerra Mundial, ela era um dos espíritos que se materializava e vinha para ajudar juntamente com o Dr. Bezerra. Certo. E tinha uma pessoa que estava com um problema sério e na materialização ela fica visível, embora o ambiente estivesse todo escuro, mas o pessoal via ela, aquela figura translúcida, linda, porque a irmã Sheila é linda, maravilhosa. E ela coloca a mão sobre o corpo, sobre a região do estômago da pessoa, e fica tudo assim translúcido. As pessoas viam dentro dele todas as vísceras em funcionamento, o intestino, o estômago, ficou assim uma coisa fantástica. Agora imagina no plano espiritual os recursos que eles têm, porque eles tratam lá do espírito e do perispírito, não só da matéria, do perispírito, não é? Verdade. Deve ser extraordinário. Fantástico. Imagina se nós... E assim, na verdade, se você começar pelo amor que nos dão lá, o carinho, a atenção, que ele também não entendia, porque não estava acostumado com isso. Nossa, tem alguma coisa errada no meio. E ele perguntava, curiosidade, né? E só respondiam para ele, tenha paciência, no momento exato você vai saber, né? Tem um momento certo para tudo, né? Certo, Eu acho que para a gente também é uma forma de aprendermos a ter paciência. Exercitar a nossa paciência. Porque nós queremos saber tudo na mesma hora. E às vezes a pessoa não está preparada para saber tudo. Isso. Então, e o plano espiritual é muito interessante, Marisilda, porque no plano espiritual não tem improviso, não tem nada improvisado. Isso. É tudo assim muito planejado, reencarnação, tratamento, socorro, tudo é no momento certo. Não existe injustiça, é tudo no momento certo e não tem improviso. Pois é. E aí a segunda parte, então, que começa a contar... toda a história desse personagem para chegar, até para descobrirmos quem era o... Quem era quem, né? Quem era o Conrado, quem era a enfermeira, né? Enfim, que tratavam tão bem deles. Como? E ele percebia que ele tinha uma ligação, que ele se sentia bem com aquelas pessoas, que ele tinha a impressão que conhecia, mas ele não se lembrava. Né? Exatamente. É interessante. Agora, o que é engraçado também e que é bom de ler são as histórias
arrepiantes. Ah. Né? Porque mostra ensinamentos importantes nessa história, né? É uma história inserida dentro de outra história, né? Isso, São é. coisas assim interessantes. É uma característica específica do José Florencio. Os livros né? dele sempre trazem uma nova história dentro daquela história. É engraçado isso daí, porque é a característica específica do José Florencio. Pois é, valorizando a mediunidade, valorizando o trabalho, né, das pessoas em relação a esse intercâmbio com a espiritualidade, ajudando na desobsessão ou no esclarecimento de espíritos que estão em sofrimento, porque um obsessor é um sofrimento, né? O obsessor, ele é um amigo nosso, só que ele não sabe, ele pensa que é inimigo. Pois é. Porque nós ainda evoluímos pela dor, ele vem nos atazanar, fazer a gente andar, porque se não fosse os obsessores... Ele chuta a gente, põe a gente para frente, né? Mas a gente precisa, a gente merece. Então, e é interessante, porque esse é um escravo, né, da fazenda, né? Então, é uma história interessante que volta na época da escravidão, né? E mostra o sofrimento dos nossos irmãos que vieram para cá pela força e passaram por situações humilhantes, né? José Florencio, ele gosta de resgatar essas coisas, de voltar no passado e mostrar que realmente aquelas criaturas, muitos deles, alguns se revoltaram, outros conseguiram entender e perdoar. Isso, E aqueles que perdoaram ajudaram aqueles que continuam na revolta, né? Que tem muitos espíritos ainda revoltados, daquela época da senzala. Então, existia a figura daqueles feitores que, na impiedade, colocavam no tronco aqueles irmãos e por pura diversão, por uma situação assim realmente de ver o sofrimento, se comprazer com o sofrimento. Então, não medir as consequências de que está fazendo algo terrível com um ser humano, que somos nós, todos irmãos, né? Isso. Então é uma história assim interessantíssima e mostra as consequências e o que fazer para depois consertar aquilo. Isso, e mostra o quanto as forças da natureza são importantes para nós, né? Tudo. Tudo. O vento, Tudo. o fogo, O fogo, a água, tudo, os elementos. O sol, né? Os elementos da natureza. Nós fazemos parte disso, porque nós somos água. O ser humano é água, é energia, é fogo, nós somos tudo. O ser humano, ele só não se completa quando ele está dissociado da natureza. Aí ele entra em desequilíbrio. Aí a mente desequilibrada, corpo sofre a consequência. Exato. Então são ensinamentos importantes, porque nós podemos nos proteger de uma forma simples. É verdade. Sem muito aparato, através, lógico, da prece, mas usando os próprios elementos que constituem a natureza. Marisilda, eu costumo dizer uma coisa, e esse aprendizado eu trago já há muito tempo. Eu costumo dizer o seguinte: o Espiritismo nos dá a capa, a galocha e o guarda-chuva. E a gente sabe que vai chover. Se molha quem quer. Pois é. Olha que maravilha, muito bom. Nós vamos para um intervalo assim com uma reflexão a mais para fazer, para a gente voltar já depois mais consciente, né? Nós vamos a um breve intervalo e já voltamos.